Olá para você que me segue nesse canal, EBD Além da EBD, Elton Campos em busca da verdade. Seja muito bem-vindo para mais um bate-papo acerca de Bíblia, de teologia, de história. Que Cristo Jesus, nosso Senhor, possa te abençoar grandemente e que este vídeo seja muito relevante para você, para o seu conhecimento e para a edificação espiritual da sua vida. Compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo realmente é válido e levá-lo também a outros corações. Hoje trabalharemos acerca do assunto, o exílio babilônico. O período que o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, ficaram na Babilônia. O período de 70 anos que foi determinado pelo próprio Deus para que esse povo pudesse ficar ali na terra da Babilônia. O que isso tem de relevante para as nossas vidas? O que isso acrescenta na nossa fé? Bom, tudo isso nós decorreremos aqui no vídeo de hoje. Eu gostaria de começar lendo um texto que está lá no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo de número 39. A Bíblia nos informa que Isaías dá uma sentença no capítulo de número 38 ao rei Ezequias, dizendo ao rei Ezequias que ele ficaria doente e ele morreria daquela doença. E Isaías sai do pátio do palácio e Ezequias, o rei, vai orar ao Senhor. E a oração de Ezequias é para que Deus não deixasse ele morrer. E Deus ouve a oração de Ezequias e dá a este saúde e mais 15 anos de vida. Sabendo disso, alguns homens vindos da Babilônia vão levar presentes ao rei Ezequias, pela sua vida e por saber que ele viveria um pouco mais de tempo. É esse texto que eu gostaria de ler com vocês. Apenas alguns versículos de Isaías, número 39. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. O texto diz o seguinte: Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que esse estava doente e que tinha ficado são. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou todo o seu tesouro. Mostrou a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, tudo o que se achava nos seus tesouros. Não houve coisa alguma na casa de Ezequias que os homens que vieram da Babilônia não soubessem. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Quem são esses homens e de onde eles vieram? E disse Ezequias: Eles vieram de uma terra remota, de uma terra muito longe, chamada Babilônia. Então disse: O que eles vieram fazer na tua casa? E disse Ezequias: Viram e vieram ver tudo o que há na minha casa. Coisa alguma que há nos meus tesouros, eu não deixei de mostrar a eles. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias, e tudo quanto houver na tua casa, que você entesourou e os seus pais entesouraram até hoje, essas serão levadas para a Babilônia, e não ficará alguma coisa aqui, diz o Senhor. E os teus filhos que procedem de ti, que você gerou, tomarão eles para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra que dissestes, porque na minha herdade e na minha terra e nos meus dias haverá paz. Que texto, não? Que colocação, não? Que história, não? Eu sempre digo e volto a afirmar: o cativeiro do povo de Israel não nasceu de forma alguma com os idólatras. O cativeiro do povo de Israel não nasceu de forma alguma com os que abandonaram a verdadeira fé em Deus e seguiram os deuses estranhos. Isso sim também foi, claro, de uma certa forma, um método ou um meio pelo qual Deus levou este povo para o cativeiro. Mas a principal causa do cativeiro babilônico está escrita neste texto que nós acabamos de ler. O rei Ezequias, infelizmente, depois de receber uma dádiva, 15 anos mais de vida, ele infelizmente fez aquilo que não agradou ao Senhor. Ele mostrou tudo o que ele tinha e tudo o que ele possuía aos homens que vieram da Babilônia para lhe presentear. E Deus disse por meio da palavra do profeta Isaías, o profeta,
que aqueles homens e aquela nação pequena chamada Babilônia um dia se tornaria uma grande nação e destruiria o povo de Israel. Destruiria a cidade santa, a cidade de Jerusalém, e levaria-os cativos para a sua própria terra, para a terra da Babilônia. Deus falou e Deus cumpriu. Deus profetizou por meio da vida de Isaías e Deus cumpriu aquilo que havia dito. Eu quero então iniciar o nosso vídeo afirmando que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem semear, certamente isso ceifará. O que mais me entristece é ver que o profeta Isaías falou a Ezequias essas verdades e Ezequias disse: boa é esta palavra, porque em meus dias haverá paz. Literalmente, trazendo em miúdos para os nossos tempos, Ezequias disse mais ou menos o seguinte: eu não me importo com isso. Tendo paz enquanto eu estou vivo é o que importa. O que acontecerá no futuro, eu não ligo muito para isso. Então, contexto histórico e significativo das coisas que aconteceram com o povo de Deus, com o povo de Israel, para que eles pudessem ir para o cativeiro babilônico. A primeira causa principal, é claro, esses erros cometidos por Ezequias, tá bom? A segunda verdade que eu quero trazer informação a vocês é que o povo de Israel foi cativo na Babilônia por conta da idolatria, por esquecerem-se do verdadeiro Deus, por virarem as costas para o verdadeiro Deus. Deus já tinha subjugado as tribos do norte, as 10 tribos do norte, as tribos do norte que também era chamada de Israel, cuja capital era Samaria. Deus já havia subjugado esse povo por meio da Assíria, que era um grande poder na época. E só restaram agora 2 tribos ao sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá, cuja capital era Jerusalém, e a terra do povo de Israel. Os judeus estavam confortados e tranquilos, a saber, não tinham noção alguma do mal que lhes sobreviriam. Deus havia avisado por meio de Isaías e, consequentemente, depois avisou também por meio de outros profetas, como, por exemplo, Jeremias. Jeremias foi um profeta sofredor. A Bíblia nos diz que Jeremias vivia em prantos porque via a decadência moral e a decadência espiritual do seu povo. E sabia que Deus iria castigar o seu povo, que iria levar o seu povo para a terra da Babilônia. Existia no tempo de Jeremias outros profetas que profetizavam erroneamente, que profetizavam de maneira equivocada, aquilo que Deus não havia dito e aquilo que Deus não havia falado. Mas por meio da boca do profeta Jeremias, Deus anunciou um cativeiro de 70 anos, não menos e não mais. Exatamente 70 anos o povo de Israel ficaria cativo na terra da Babilônia. Isso se cumpre exatamente no ano 722, quando os assírios destroem as tribos do norte e levam-os cativo. Logo, consequentemente a isso, o livro do Segundo Reis nos fala sobre a primeira invasão que Nabucodonosor fez à cidade de Jerusalém. O texto está lá em Segundo Livro dos Reis, capítulo 25, do verso 8 ao verso 10, que diz: no 7º dia do mês, no 5º do dia do mês, no 7º dia do 5º mês, no 19º ao ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzadarã, comandante da guarda imperial, e o oficial da Babilônia veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram destruídos pelo fogo. Temos, portanto, aí a primeira deportação do povo de Israel, a primeira leva do povo de Israel, a primeira ida do povo de Israel para a terra da Babilônia. Provavelmente é nessa primeira leva que os príncipes e os principais do povo, a saber, os que moravam no palácio, foram deportados. Junto a eles, provavelmente, o rei Zedequias e, consequentemente a isso, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E depois, quando chegam em Babilônia, recebem um novo nome, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, para Ananias, Misael e Azarias. E Daniel leva o nome de Belsazar. Esses nomes que foram dados a esses homens de Deus são nomes pagãos, são nomes da religião dos babilônicos, tá bom? Então nós temos aqui uma informação importante. Era comum dar nome
dos deuses aos homens. Então, ali em Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belsazar eram os nomes pagãos para Daniel, Misael, Ananias e o outro homem que estava ali junto com eles. Ok? E fique bem claro essas questões. Então a primeira deportação acontece e Daniel é levado na primeira leva junto com os principais do povo. A segunda leva do povo de Israel e a destruição do templo de Jerusalém acontece provavelmente no ano 596 a.C. Essa segunda deportação é uma deportação um pouco mais triste, porque agora é levado o povo normal, o povo comum. Inclusive, nessa leva, os sacerdotes também vão. Né? Provavelmente, nessa segunda leva, que Ezequiel é deportado para a terra dos caldeus, para a terra da Babilônia. Ezequiel, diferente de Daniel, não fica na corte, não fica no palácio. Ele fica junto ao povo no rio Quebar. Inclusive, há muitas profecias por parte de Ezequiel que ele está com o povo de Deus junto ao rio Quebar, ao rio da Babilônia. A terceira deportação, e essa por fim a mais trágica e a mais triste de todas, acontece provavelmente no ano 586 a.C. Esta última deportação é a destruição completa da cidade de Jerusalém. As portas são queimadas a fogo e o povo que lá fica, porque ficaram pessoas lá, ficam em total miséria e desprezo. A Bíblia nos diz, por meio de Jeremias, nas suas lamentações, que o povo que ficou na cidade de Jerusalém não tinha o que comer, não tinham o que beber e não tinham o que fazer. Então morriam aos léus aqueles que lá ficaram. Você vê que situação triste, que situação complicada o povo de Deus passou. Mas você pode me falar, Elton, Deus não estava vendo? Deus não se importava com essas circunstâncias, com essa situação? Sim, Deus estava vendo. E sim, Deus se importava. Mas quem colocou Nabucodonosor na frente do povo de Deus foi o próprio Deus de Israel. Quem colocou Nabucodonosor para destruir Jerusalém e destruir o templo foi o próprio Deus de Israel. Por que Deus fez essas coisas? E por que Deus faz essas coisas? Deus, ele é pedagogo. Deus nos ensina. E o ensino que Deus nos traz através da deportação e 70 anos de cativeiro e exílio na Babilônia é o seguinte: se não andarmos segundo a sua vontade e se não andarmos segundo o seu querer, nós nos definharemos. A nossa vida acabará. Porque Deus é toto, Deus é total, Deus é tudo. E nós dependemos deste Deus para todas as coisas. Então Deus leva o seu povo para cativeiro babilônico exatamente para ensiná-los uma lição. Que não há outro Deus nos céus e nem debaixo na terra que seja digno de veneração quanto o Senhor Todo-Poderoso, Jeová. Ele é o único Deus que pode ser louvado e adorado. E o povo dele precisava saber dessa verdade. O povo que outrora era idólatra, quando retornam do cativeiro babilônico, não há mais menção alguma de idolatria no meio do povo de Deus. Este povo que outrora abandonaram e viraram as costas para Deus, agora é um povo que se volta para Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, o exílio na Babilônia é um exílio para a transformação de um povo. É um impedimento que Deus deu para que esse povo não se autodestruísse por meio das suas próprias forças e por meio das suas próprias mãos. Daniel capítulo 1, verso 8 diz que ainda em Babilônia esse povo poderia não se contaminar com os manjares que a Babilônia oferecia e, consequentemente a isso, que apareciam diante deles. Porque a Bíblia diz que Daniel, junto com seus amigos, não se contaminaram com os manjares que Nabucodonosor colocou em sua frente para que eles pudessem, assim, comer. Então, há um sofrimento. O Salmo 137 nos diz muito bem sobre esse sofrimento. Porque os homens diziam, cante-nos um cântico de Sião para que nós possamos saber como que funciona. E eles diziam, como cantaremos cânticos de Sião em terra estranha? Como poderemos entoar louvores ao Senhor em terra estranha? Como exilados como nós poderemos entoar cânticos ao Senhor? Contudo, os salmos
de número 126 nos mostra que quando eles regressaram do cativeiro babilônico, eles cantavam e se alegravam, e todas as nações da terra viram a sua alegria. Então, portanto, o cativeiro babilônico é o ensino de Deus para que esse povo pudesse voltar-se ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Concluímos com este vídeo e entendemos que sem Deus nós não conseguiremos. Sem Deus não tem como adiantar absolutamente nada em nossa vida. Ainda que façamos planos, esses planos serão frustrados. Ainda que traçamos metas, essas metas não serão alcançadas, porque sem Deus nós não conseguiremos nada. Deus é o mentor intelectual da vida de qualquer verdadeiro cristão. Deus é o mentor físico na vida de qualquer cristão. E Deus é aquele que escreve a história de qualquer verdadeiro cristão. Cativeiro babilônico, ele duraria 70 anos. A promessa de Deus foi que o povo ficaria em Babilônia 70 anos. Lá deveriam comer da comida que lá tivesse, deveriam plantar vinha, deveriam plantar para poder colher, deveriam ter filhos em Babilônia e crescer e multiplicar em terra estranha, porque 70 anos seria o tempo que este povo lá ficaria. Contudo, depois de 70 anos, Deus levanta homens, como por exemplo Ciro. Sim, o Ciro, aquele da profecia, lá de Isaías, exatamente esse. Ciro, o meu ungido. Esse Ciro, levantado por Deus, devolve ou traz de volta a menção para que o povo pudesse voltar para a sua terra. Nessa volta temos aí a questão de Zorobabel, né, que reconstrói o templo. Temos aí a Neemias, volta também nessa leva. Temos também a questão de Esdras, que também volta nessa leva. Né? Josué, que é um dos sumos sacerdotes da época, que também volta nessa época. E os homens de Deus regressam para a sua terra natal. Regressam do cativeiro babilônico para a glória e o louvor do nome do Senhor. Isso posto, nós concluímos que Deus é soberano. Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. A Babilônia não é a nossa casa. A Babilônia não é o nosso lar. Ainda que Deus se utilize da Babilônia para nos moldar, para modificar o nosso caráter e para alicerçar as musculaturas da nossa alma. Sim, às vezes o exílio é necessário para que possamos mudar de vida, para que possamos mudar de mente e para que o nome do Senhor, por meio do nosso sofrimento e por meio do nosso exílio, seja eternamente glorificado. Portanto, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Ele nos leva para o cativeiro babilônico, onde nós não podemos cantar, onde nós não podemos adorar, onde nós não podemos servir, mas Ele também nos faz regressar à nossa terra, a terra prometida, a terra de Canaã. E quando nós regressamos, nós jubilamos, nós cantamos e nos alegramos, porque os povos viram as maravilhas que Deus fez por nós. A Babilônia que nós estamos passando é a nossa vida na terra. A nossa vida na terra é uma vida passageira, é uma Babilônia que logo se findará. Mas a Canaã celestial, a terra do céu, a Jerusalém que de lá vem, é eterna e para sempre nela estaremos, se cumprirmos a vontade eterna do nosso querido Redentor. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele não tem poder contra nós. Nós faremos como Daniel, como Misael, como Ananias e como seus outros companheiros que ali estiveram. Diremos não. Diremos não ao sistema, diremos não aos manjares do rei e faremos a vontade do Senhor. Que assim seja feito para a glória e o louvor de Deus. Que Deus te abençoe. EBD além de EBD. Elton Campos em busca da verdade.